Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Senhoras e senhores, muito bom dia para todo mundo. Professor Thiago Diana, diretor escolar, professor de história, e estou aqui hoje para apresentar, minha primeira vez apresentando, num convite do meu amigo Leonardo. Estou muito feliz e que vocês aproveitem esse conteúdo. Esse conteúdo tem a ver com educação, esse conteúdo tem a ver com possibilidade, com trajetória, com propósito. E eu já quero apresentar a entrevistada de hoje, que está aqui comigo. A entrevistada é a Aline. Oi, Thiago, bom dia. Bom, primeiro agradecer esse convite. A gente fala muito sobre o quanto é importante falar sobre educação. E estar aqui hoje para ter essa troca, falar sobre excelência acadêmica, mas principalmente com olhar para a educação infantil, me brilha os olhos, tem um sabor especial. Então, estou bem feliz de estar aqui. Aline, estou feliz demais, assim. A chance de falar sobre excelência acadêmica e, mais do que isso, a chance de falar sobre um segmento muito especial da educação básica, que é a educação infantil. E eu acho que a gente não podia começar de outra forma que não fosse... A gente quer muito saber a sua trajetória, a sua história, e como é que foi isso da educação e da coordenação e da gestão. Conta pra gente um pouco desse contexto inteiro. Bom, revisitar um pouco, né, da história. Acho que eu tenho uma trajetória super bacana na escola que eu tô. Então, comecei lá com 17 anos, então uma menina crua, tentando entender ali quais eram os caminhos da educação. Eu tive, até o ensino médio, eu era super matemática. Meu sonho era fazer ciências contábeis, eu acho que era muito pelo nome mesmo. Como assim? Na adolescência, eu era de você gostava das exatas? Exatas total. Como assim? Mas super influência dos meus professores. Entendi. Eu tive excelentes professores da matemática, assim, e que impulsionavam, e eles eram muito mais que professores. Então, eu tinha esse olhar primoroso para matemática. E aí, acho que todo professor, principalmente de pedagogia, assim, ele foi um professor de aula de reforço do filho do vizinho. Então, nessa adolescência, eu fui uma professora de reforço de um filho do vizinho que quase que estava ali reprovando. Eu podia dizer que era novembro, mas eu vou falar que é segundo semestre. E eu peguei para dar aulas para ele e ele não reprovou. Então, eu comecei a olhar para a educação e esse olhar de ser professora, de ensinar de uma maneira diferente. Fui para pedagogia. Primeira semana da faculdade, segunda semana eu entrei no estágio, no Sigma. E... Pera, na segunda semana da faculdade, você começou a estagiar no colégio onde hoje você é uma das lideranças. Isso. Eita. Há 13 anos atrás. E eu entrei uma menina super crua, acho que com muita vontade de aprender, com muita vontade de entender como tudo funcionava. Mas eu tinha um objetivo que era fazer a diferença na vida das crianças. E eu não queria fazer diferente para elas. Eu queria fazer a diferença. Eu queria que elas me vissem e que elas não me enxergassem como uma mera estagiária que estava ali de passagem, tentando entender qual era o meu rumo ali dentro daquela empresa. Entendi. Eu estava ali para fazer diferença para elas e foi muito bacana isso, porque eu tinha um olhar individualizado para elas. Eu sabia que elas precisavam de mim, que elas contavam comigo, então a minha entrega ali como estagiária já foi uma entrega mais individualizada. E aí, e é engraçado falar sobre isso, porque há alguns anos depois, quando eu fui para a liderança, para a orientação, eu recebia muitas famílias na escola para conhecer a escola. E como o Sigma é uma escola grande, vai até o ensino médio, então tinha famílias que vinham numa pergunta que era... mas eu tenho receio de trazer meu filho para cá. Ele está numa creche e ele vai entrar aqui e vai ser mais um número.
E eu ficava indignada com aquela pergunta, porque eu sabia qual era a entrega que a gente fazia ali dentro. Então, como que essa criança de 4 anos, de 3 anos de idade vai ser mais um número? Se ela precisa de cuidado, se ela precisa de um olhar. E é óbvio que é uma pergunta super válida para uma família que está colocando uma criança pequena numa escola. Mas, em contrapartida ao que ela estava perguntando, eu sabia qual era a nossa vivência. Para mim, aquela pergunta não fazia sentido. É óbvio que ela fizesse sentido. E assim, você não tem ideia do quanto essa diferenciação, essa personificação e essa capacidade de entender a história do outro faz sentido, assim. Ainda mais para o estudante de educação infantil. E perceber você lá atrás, uma jovem, e olhando para isso, pô, mas que legal. Eu também dei aula particular. Então, eu fui o professor... Aí, tá vendo? Foi o professor do filho do vizinho que quase reprovou. Eu fui o professor do filho do vizinho. Eu fui o professor particular que visitava a casa da pessoa. E naquele período, a gente acabava dando aula de... Eu dava aula de história, geografia, filosofia, português. E eu acho que foi ali mesmo, esse encontro, né, com a docência. Tá, fiquei bem feliz com essa história, com essa trajetória. A minha vida inteira, eu estive no ensino médio, muito próximo das aprovações, do Enem, dos certames, medindo a qualidade educacional, a qualidade da entrega, a qualidade da prestação daquele serviço por meio dessas grandes provas e das aprovações. Eu acho que elas são importantes, resultados são importantes. Mas hoje eu vejo a educação infantil, e sendo diretor do Colégio Sigma, uma escola que tem da educação infantil ao ensino médio, uma escola completa, eu consigo perceber que existe grande excelência acadêmica no que você faz na educação infantil. Queria saber um pouco disso. Excelência acadêmica e educação infantil, qual é a relação? Como é que você consegue proporcionar isso? É interessante que na sua fala, você fala sobre resultado. E quando a gente está acostumado a olhar para a escola de ensino médio, dos vestibulares, dos cursinhos, esse resultado ele está nessa aprovação, muitas vezes. Não que ele seja só aprovação, porque o estudante mesmo de ensino médio que tem uma autonomia, uma autorresponsabilidade, um olhar para o outro, isso também é um resultado no percurso. Mas acho que o foco está sempre no resultado final, nessa aprovação, nessa entrada na faculdade e tudo mais. Na educação infantil, esse resultado também acontece, obviamente. Mas eu acho que a gente tem um olhar muito voltado para o percurso dessa criança. Legal. Todos os dias elas atingem um resultado diferente. Nem que seja conseguir se equilibrar num brinquedo que ela não conseguia antes. Nem que seja formular uma frase que antes ela tinha uma dificuldade. Então, a excelência acadêmica na educação infantil, ela começa muito ali na formação continuada de um professor. Professor de educação infantil não é a tia legalzinha, fofinha, que fala de uma maneira dócil e que abraça a criança. Isso também faz parte de um professor de educação infantil. Ela também muda a voz muitas vezes, até pela dramatização da história e tudo mais. Mas um professor de educação infantil é aquele que sabe do desenvolvimento da sua criança. Minha professora das crianças do Infantil 3, ela precisa entender quais são os marcos daquela idade, o que ela precisa atingir, qual o objetivo de aprendizagem ela tem com aquela atividade que ela está proporcionando. Então, educação infantil tem excelência acadêmica e tem que ter um foco muito grande também nessa percepção do outro, de que aquilo é uma outra criança que precisa de cuidado, mas que também precisa de educação. Então, a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi reformulada, trazendo um olhar específico para a educação infantil. Então, não é mais um adendo, né? Não é só mais uma curvinha ali da educação básica. E ela traz um viés pedagógico com 2 eixos estruturantes fundamentais aí para a educação infantil, que é a brincadeira e a interação. A criança precisa brincar e ela precisa interagir. E isso são os focos ali de como as professoras vão trabalhar. E aí é interessante falar do brincar, porque quando a gente fala do brincar na educação infantil, pode ter uma linha tênue entre... Não, então eles vão para a escola só para brincar. Quantas vezes a gente escuta os pais falando, né? Escuta, o pai fala. Não, vou para o Sigma agora não. Vou colocar numa escola menor por enquanto ele está pequeno. Depois eu trago para cá. E é um engano, porque quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando da construção do ser. A gente está falando da base daquela criança, de quem ela está se tornando e ela já é alguém.
A gente saiu dessa premissa, desse lugar de que a educação infantil, eles são mini adultos, eles estão sendo preparados para alguma coisa. Eles já estão vivendo alguma coisa. Todas as crianças que entram para a gente têm uma mochila cheia de repertório. Seja da cultura que eles têm, da cultura que eles vivenciam em casa, da religião que eles têm, do passeio que eles fazem, enfim. Eles já são alguma coisa, eles já são alguém. Quando você fala do brincar, as pessoas não têm a ideia do quão é importante brincar na hora que tem que brincar, ser criança e ter as experiências de criança naquele momento. E o quanto eu vejo os nossos estudantes sendo encorajados à criatividade, ao protagonismo, à sua própria criação, à sua própria construção, e o quanto eles usam a imaginação. Então, assim, eu consigo perceber isso acontecendo. E essa brincadeira está num lugar da intencionalidade pedagógica que está por trás dessa brincadeira. Né? Então, agora eu falava, o pai acha que a criança vai para a escola para brincar e às vezes imagina que, não, então os Legos estão ali no chão, vai, brinquem com esses Legos, mexam com essa massinha. Tá tudo bem, vai, solta lá. E a gente fala tanto sobre experiência e vivência dentro da educação infantil e um exemplo de uma brincadeira, assim, que eles aprenderam. A gente, ano passado, fez um projeto que era o Diversidade para Ser Quem Eu Sou. Nossa. E para Ser Quem Você É. Sim. Olha o tema já tem um monte de subjetividade, um tema que é complexo, querendo ou não. Até pra gente adulto, muitas vezes a gente tá nessa de não sei quem eu sou, quem é o outro, enfim. E é dessa importância de trazer esse respeito às diferenças, enfim. Mas a professora estava ali com eles, fazendo Esse projeto, Aline, desculpa te cortar, mas ele rodou todas as turmas da educação infantil e assim, todas as professoras trabalharam sobre essa ideia de respeito, de alteridade, de diversidade, de convivência ética coletiva. Todos eles? Como é que foi? Todas as turmas da educação infantil, a gente trabalha com projetos. Então, o Sigma tem projetos que nascem ali do interesse das crianças, da curiosidade das crianças. Eles aprendem brincando, então eles aprendem também por aquilo que eles têm interesse. E a professora, enfim, em si fez uma atividade com eles, ela preparou toda a sala, então a gente trabalha com contextos de aprendizagem, a sala tem centros ali de interesse, de pesquisa para as crianças. Ela preparou toda a sala e levou as crianças dela para brincar. E ela reuniu eles do lado de fora, entregou um ticket para cada um com a bandeira do Japão e o nome de cada um. Como se fosse uma passagem, uma viagem, um passaporte. E era uma brincadeira. Ela falou assim, olha, agora a gente vai para o Japão. Cada um aqui com seu ticket, as crianças todas grossadas, que a gente vai viajar agora. E ela deu um ticket para cada um e eles entraram na sala e a sala estava toda contextualizada com o Japão. Então tinha comida típica, tinha o idioma, tinha vestimenta e tudo mais. Eles entraram na sala, brincaram, fizeram toda aquela viagem ali com a professora. E no fim do dia, eu passando junto com uma mãe, essa mãe conhecendo a escola e tal. E o Guga, que é um comunicativo nato do Infantil 3, agora ele está no Infantil 4, falou assim, Aline, você não sabe para onde a gente foi, de onde a gente está voltando agora. E eu falei, tá, Guga, me conta aí. Ele falou assim, a gente acabou de voltar do Japão. E você sabia que no Japão o idioma é tal, a comida é tal? O Guga aprendeu um monte de coisa. Quantos anos tem o Guga? O Guga agora tem 4, mas o Guga tinha 3. Nossa. E ele, na cabeça do Gustavo, e aí quando a gente percebe esses fatos, a gente fala, cara, objetivo alcançado com sucesso. Na cabeça do Guga, o Thiago, ele tava só brincando. Mas a professora tinha um porquê e uma intencionalidade pedagógica muito maior por trás. Uma condução científica, técnica. Trazer outra cultura, a diferenciação, o respeito pelo outro. Mas o Guga com certeza chegou em casa e falou pro pai dele, hoje eu brinquei demais. Ele não contou tudo isso. Eu sei onde fica o Japão daqui pra frente. Fico feliz, fico muito feliz, assim, de ver as crianças com profissionais e com ambientes tão preparados para essa excelência acadêmica. E me conta mais, a educação infantil do Sigma, ela acontece de que maneira? A organização, é um projeto pedagógico voltado para qual vertente? Hoje ela está em quais unidades? Eu sei que você participou diretamente disso e você é muito entusiasta, então é algo que eu quero muito saber de você. Bom, a educação infantil do Sigma, o Sigma é uma escola de 40 anos, né? Ela nasceu com um olhar para pré-vestibular, para aprovação, para cursinho, enfim.
E em 2012, ali, paralelo à minha entrada no Sigma, a educação infantil nasce com o viés anterior de uma outra escola, de uma outra coordenação, de uma coordenação que tinha um olhar muito primoroso para as infâncias, um olhar muito respeitoso para as crianças, mas não tinha a identidade do Sigma ainda, a educação infantil. Entendi. E ao passar dos anos, a educação infantil do Sigma foi se reformulando com a entrada da BNCC, e a gente teve pessoas muito importantes para que isso acontecesse. Então, o Sigma tem hoje uma das melhores educação infantil de Brasília, com certeza, alinhada à BNCC e com esse olhar respeitoso às crianças, assim. A gente tem educação infantil hoje na 910, na unidade da 910, num prédio super novo. Eu conheço. Conhece, né, Thiago? Uma excelente, diretor de lá. Eu queria dizer que é uma excelente escola, diga-se de passagem, Sigma 910 Norte. E a gente agora, esse ano, inaugurou aí, finalmente, depois de vários anos com esse sonho no papel, a educação infantil da unidade da Asa Sul. Que legal. O diretor Gabriel deve estar feliz agora. Professor Gabriel, parabéns. que luta. Você não tem noção a maravilha que é ter educação infantil na sua escola, no seu prédio. O quanto muda, o quanto é uma nova página, de verdade. É isso. E a gente ficou super feliz com essa possibilidade de atingir mais famílias com o trabalho que a gente faz. A gente sabe que escolas são pessoas, né? O professor José Pacheco trouxe essa frase muito sabiamente. Eu estou há 13 anos no Sigma, mas numa única escola do nome, mas com várias pessoas diferentes que impactaram na minha vida e também na vida das famílias. Então, cada pessoa que passou por ali foi deixando a sua marca. E hoje a gente tem uma prática pedagógica muito respeitosa mesmo, assim. A gente entende que as crianças precisam brincar, mas elas precisam da aprendizagem junto com essa brincadeira. Então, 912 Sul aí ganhou de presente o segmento mais lindo da escola, mais vivo, mais pulsante. É pulsante, é um segmento vivo, de fato. Eu ainda gosto muito do ensino médio. Eu sou professor do ensino médio, mas, de fato, eu aprendo todos os dias com a convivência, com os profissionais, com o que vocês conseguem desenvolver dentro das aulas, dentro daqueles momentos. É bem interessante. E, assim, os adolescentes do ensino médio, eles se veem protagonistas, né? Até porque a adolescência traz esse protagonismo já no sangue ali pra gente de, opa... Mas ó, sabe um negócio? Eu acho que os nossos estudantes do ensino médio, eles não teriam tamanho protagonismo que têm nas ideias, no que fazem, nos sonhos que estão sendo realizados, se eles não tivessem tido um início de educação básica com esse parâmetro. Eu acho que isso muda tudo. Eu acho que receber dessa forma, com tamanha condição de proporcionar essa grandeza do que vocês estão fazendo, eu acho que a trajetória desse estudante é diferente. E o dar certo lá no final, no sentido de conseguir, me sinto pleno, entendi, tive desenvolvimento de diferentes competências e habilidades e me sinto pronto para o próximo passo, para a vida adulta, começa com vocês. Então, o sucesso e muito do que a gente vê lá tem esse caminhar. Da criatividade. Conduzido por vocês, sem dúvida. É isso. E me fala uma coisa, assim, tem muita coisa boa e a gente está colocando aqui diferentes pontos que são bons, mas eu acredito que tenha desafios. Eu acredito que tenha coisas que são difíceis nesse contexto, seja ele escolar, seja ele educacional, seja da gestão. O que você colocaria como sendo, assim, os maiores desafios em relação ao que você faz hoje? Bom, eu acho que as crianças acaba sendo a parte mais saborosa de lidar com a educação infantil. Então, a criança é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. Então. Tirando a adaptação, que agora começou essas 2 semanas. Nossa, 2 semanas duras de adaptação, credo. Quem é professor de educação infantil sabe, elas trabalham muito mão na massa agora.
né? É bunda no chão mesmo, é rodinha, é conversa, é olho no olho. E acho que a maior preocupação dessa fase de adaptação é passar essa confiança para as famílias, né? A gente tem muita família agora que é a primeira vez que leva o filho para uma escola. Né? A primeira vez que está nessa despedida. E ela é dolorosa. Ela era dolorosa para a criança, ela é dolorosa para a família. E ela é para a gente também, nesse lugar de... Parece que a gente está fazendo a ruptura, né, dos dois lados. Mudou tudo. E o quanto é importante que as professoras e que a escola esteja munida dessas práticas mesmo. Então, nesse momento, a gente precisa trazer confiança para as famílias e para as crianças. Até para que elas queiram voltar no outro dia. Porque essa novidade acaba. Né? Ah, tá legal hoje, tá legal amanhã, depois elas já não... Opa, virou rotina. Será que eu quero continuar nessa escola ou não? E a gente tem todo um cuidado com práticas mesmo ali e situações que gerem confiança tanto nas famílias quanto nas crianças. Mas eu acho que uma situação desafiadora que eu vivi ali, principalmente na gestão, o Sigma é uma escola de educação infantil bilíngue, né? Então... A gente tem 50% da carga horária das crianças, elas estão com a professora da língua inglesa, 50% elas estão na professora da língua materna. E ouvindo a professora falar com elas em inglês e aprendendo em inglês, como funciona? Isso. O cérebro tem essa plasticidade e agora, do 0 ao 6, tem uma janela aí de oportunidade cerebral que faz com que as crianças aprendam muito melhor, né? Então, e várias línguas diferentes ao mesmo tempo. Então, eles não estão ali aprendendo a tradução, eles estão entendendo o que é a segunda língua, como uma imersão. Eu tenho um filho de 2 anos, o Rafa. O Rafa estuda na melhor educação infantil de Brasília, do Sigma. Até olhou pra câmera pra falar. O Rafa chega em casa muitas vezes e ele fala: mamãe, papai, olha, eu quero a bola big. Ele tem um entendimento do que é o grande. Você fala: Rafa, como é big em inglês? Como é grande em inglês? Ele não vai me falar a tradução. Porque ele tá vivendo a imersão disso. E a minha dificuldade nessa entrada foi de trazer para as professoras que antes eram especialistas, ou seja, eu entro na sala, dão 50 minutos de conteúdo e saem, trocando a lente dela de que agora ela é uma regente. E de que tudo que acontece dentro daquela sala de aula, não que quando ela fosse especialista não fosse de responsabilidade dela, mas tem uma dosagem diferente. Quando você é regente, meio que, putz, dei aqui o meu conteúdo, vou sair, a professora regente vai tomar de conta do restante. Quando elas são professoras regentes bilíngues, isso muda. Porque tudo que acontece dali também faz parte da responsabilidade dela com as crianças. Então, a gente se preocupou, inclusive, de ter pessoas na equipe que tivessem também pedagogia, que tivessem um olhar para a prática pedagógica e não só para a língua inglesa. Tá, então você tinha que organizar de uma forma que a pessoa que acostumou a ser especialista durante muito tempo se despisse de um monte de questões e reaprendesse, assim, e fosse reconduzida a um novo processo. Exatamente. Até porque quem faz pedagogia já está no sangue de que uma hora ou outra, por mais que você não se transforme em professora de educação infantil, talvez você passe por ali. No começo da carreira, você pegue o infantil da vida e tudo mais. Mas quem fez letras até um tempo atrás, não se via tanto nesse espaço de criancinhas pequenininhas de 2 anos. Né? Se via no espaço dos cursinhos, da escola bilíngue já de ensino fundamental, enfim. E não nesse lugar. Então, é super válido também que tenha essa necessidade desse investimento para isso, de olhar para elas e trazer mesmo formações e trazer para elas os porquês também uma prática diferente. Mas, assim, a gente conduz tudo com muita facilidade, porque as professoras, a gente tem um corpo de professoras da língua inglesa, um corpo incrível, de mulheres que também querem transformar por meio da educação, que olham para as crianças também como crianças. Então, foi um desafio superado. Foi um desafio, mas foi um desafio superado, assim. E da importância de trazer isso para as famílias também, porque as famílias também sentiram. Ah, mas e aí? Ela vai falar o tempo todo inglês com a minha filha, ela não vai entender nada. E muito pelo contrário, né? Tem ali uma dosagem do inglês entrando aos poucos. E vai expandindo, assim, e vai melhorando, e vai dando mais possibilidade, mais capacidade. E quando a gente fala de educação infantil, a gente fala principalmente de conexão. Nessa parte agora de adaptação, eu até brincava com uma professora, falei, olha, vamos fazer uma rodinha com eles aqui e tal. E ela, professora da língua inglesa, ela, hello. Eu falei, hello agora não. Sem hello. Porque hello, agora não, por favor. a preocupação e a necessidade é que essa criança se conecte com você.
para depois ela se conectar com a língua inglesa. O inglês vai chegar para ela. Mas primeiro ela precisa entender que você é a referência dela desse espaço. Quantas são os docentes, os educadores, as professoras que trabalham diretamente na educação infantil dos colégios Sigma hoje? Hoje a gente tem 15 professoras, né? A gente também tem os professores especialistas, né? Então tem a musicalização, a psicomotricidade, que é a educação física para as crianças. O ateliê, que é um espaço, um laboratório ali de pensamento, a gente fala muito sobre isso. Então a gente não tem uma aula de arte, a criança mistura ali a cor primária com a outra cor e descobre a cor secundária, enfim. Elas estão ali dentro daquele espaço, experimentando, colocando a mão na massa. Um dia ela tem ciências ali, outro dia tem o cérebro para elas investigarem, outro dia tem um bicho que o pai trouxe de algum lugar. Então, é um espaço super rico, é um laboratório mesmo, que eles podem falar, eles podem pensar. E é um espaço que a gente consegue trazer vez e voz para as crianças, de uma maneira ali que eles se sintam mesmo protagonistas do processo deles de aprendizagem. Você falou lá atrás da nossa escola, dos colégios Sigma, que estão em Brasília há mais de 40 anos, fazendo uma educação de muita excelência, uma educação voltada, sim, para diferentes resultados e potencialidades. É uma educação de excelência, que é o tema da nossa conversa hoje. Necessariamente, ela precisa de grandes professores. Como é que você enxerga essa relação entre excelência acadêmica e professor, o educador, a pessoa que está lá com você? Acho que totalmente ligado ao professor, até porque o professor é esse mediador, né? Ele deixou de ser, obviamente, esse transmissor, o cara que chega na sala, detém de tudo e fala aquilo e joga o conteúdo e vomita o conteúdo. E principalmente para a educação infantil isso não iria funcionar nunca. Não ia dar. Mas ia hoje, dar mais do que antigamente a gente tinha uma educação mais tradicional para as crianças pequenas. Então, o professor entrava na sala, as cadeiras todas enfileiradas, então ela pega na mão da criança para ela aprender a escrever o nome. Ela fala, olha, cadê aí? Termina seu desenho. Cadê o fundo do seu desenho? Hoje, esse professor, ele sai desse lugar, principalmente o professor de educação infantil, sai desse lugar de protagonista e dá esse lugar para a criança e entra como mediador. Então, como eu falei um pouco antes, para fazer isso precisa estudar. Para fazer isso precisa se desenvolver. Porque pedir para a criança abrir a página 15 e circular o animal amarelo é muito mais fácil do que você reunir suas 20 crianças, sair para a parte externa da escola e procurar coisas que tenham a cor amarela. Mas como que essa virada de chave acontece, professor? Como que você consegue medir a formação e a sua equipe, assim, o desempenho dessa equipe? Tá. Lá a gente tem formações continuadas, formações pedagógicas com as professoras. Legal. E são momentos que a gente para estudar. Esse tempo de formação já foi uma briga de fita, por fita, como diria alguém que já trabalhou com a gente. Mas hoje é um momento para entusiasmar as professoras, inclusive. Porque pensa, ser professora de educação infantil gasta saúde emocional, gasta saúde física. A galera é cheia da meleca também. Então, só passar para esse lado de cobrança e desse lugar de que ela precisa fazer o corre dela, e beleza, elas precisam fazer o corre dela para aprender, mas a gente também precisa entusiasmá-las enquanto escola. Legal. Então, esse processo de formação que a gente tem com elas é para atualizar a prática pedagógica, é para estudar, é para ver um livro diferente, mas é também para encantá-las e para entusiasmá-las, porque as crianças precisam precisam aprender com entusiasmo. Então, a professora Ana Flávia, que fez essa atividade com o Guga, ela estava entusiasmada para falar assim, olha, agora a gente vai viajar para o Japão. Ela não chegou lá e falou, olha, a gente vai viajar para o Japão, galera. A gente vai, cada um hoje pega é Japão, só Japão hoje. Hoje o tema é Japão. Então, elas precisam desse entusiasmo. Obviamente, elas precisam dessa autorresponsabilidade, porque elas estão nesse processo de educacional e tal. Mas a escola também tem esse papel e precisa ter esse papel de formador também, né? De promover esses momentos de acolhimento também a essa galera que no dia a dia é um gasto de energia muito grande. Tá. E assim, lá na escola tem algo que é muito curioso. Eu não tinha como sair desse dia de hoje Tanta coisa. Sem colocar você para falar
das nossas galinhas. A nossa escola tem galinhas. E elas são uma marca registrada da nossa escola e do que a gente faz. Eu queria muito que você falasse das galinhas. Fala você, diretor, sobre as galinhas. Mentira. Não, tá contigo. As galinhas galinhas, são... educação, crianças, projetos. É porque, assim, esse da galinha me assusta, porque eu tô igual você, ouvindo agora a primeira vez que a escola tem galinha. O dia que a Aline falou isso pra mim, eu fiquei pensando assim, tá, a escola tem galinha? Tá. E quando você trouxe assim, Thiago, se não tiver galinha aqui, para um monte de criança, a visualização, o modelo mental criado de uma galinha vai ser a galinha pintadinha. E só. Assim, você falou isso para mim, a gente andando pelo corredor, mas isso foi um negócio que eu falei, eita, é verdade. E isso vale para galinha, isso vale para um monte de outras coisas, e eu quero muito ouvir da sua experiência lá com elas. As galinhas vieram como uma contribuição, assim, para essa prática pedagógica. Tem uma questão também de controle ali, de insetos e tudo mais. Mas tem uma parte importante sobre a parte pedagógica. Quando a gente faz essa virada de chave, de sair de uma metodologia tradicional e não sei o quê, para crianças muito pequenas, a gente percebe uma coisa importante que é a estereotipia. Antigamente a gente dava tudo muito pronto para as crianças, né? O EVA, a corujinha, os olhinhos que se mexiam, tudo muito pronto para eles e do desenho mesmo. Uhum. A história da galinha é trazer para eles o mundo real. Legal. A gente falou agora há pouco que eles não estão sendo preparados para algo, porque eles já estão vivendo algo. Então, a galinha vem muito nesse lugar de olhar para o ser vivo. É alguém que também precisa de cuidado. É um animal também. Mas para essa parte mesmo da estereotipia também. A galinha a gente tem crianças, quem já me conhece sabe que eu falo isso 30 vezes, que acha que o leite vem da caixa e tá ali, nasceu dentro da caixa. Então, elas precisam também dessa visualização do mundo real. Isso acaba aguçando também a criatividade delas. Então, como ali na nossa unidade 910, a gente tem um muro que é totalmente vazado ali, as crianças geralmente estão fazendo atividade e a galinha tá ali do lado e elas jogando uma casca de banana. E é muito legal. E a galinha, inclusive, ajudou muitas crianças no nosso processo de adaptação. Né? A galinha foi um diferencial para aquela criança. A galinha ajudou no processo de adaptação das primeiras semanas agora? Sim. Caramba. Tá vendo? A importância das nossas galinhas na escola. Eu acho muito legal. Eu acho, assim, de uma riqueza sem tamanho. Eu acho, de fato, legal. Elas curtem demais, as crianças curtem. E vem lá o ovo, como é que tá o ovo, que a gente já teve situação delas pegarem o ovo dentro da casinha, levar na mochila, quebrar, a mãe vir muito brava no outro dia na escola. Mas a gente meio que, tá vendo? Viveu, experimentou, Cara, viveu. Aconteceu. Mas é um pouco disso. E faz todo sentido, assim. As coisas que você conversou comigo hoje, eu vou guardando algumas e eu acho que uma das maiores, assim, tem a ver com aprendizagem significativa. E um professor que está alinhado com o que a escola pensa, com o que aquela criança precisa. Um professor que está bem instruído, que está feliz, que está ali se esforçando, se dedicando para fazer com que essa transformação de vida, e a gente acredita muito que a nossa escola transforma vidas, que essa transformação aconteça. Então, quando você conta, e por estar perto, e por estar vivendo a parte prática, assim, eu quero te dizer que faz todo sentido. Todo sentido o que você está dizendo com o que a gente consegue enxergar a cada dia dentro da nossa escola. Bacana. E, assim, trazendo um pouco das professoras e do que você trouxe qual é o papel do professor, né? E até para que elas ouçam isso, assim, a gente tem um grupo de professoras muito engajadas. E todo o desafio que a gente tem, seja durante o processo com as crianças, seja de um desafio, de uma demanda que a gente precisa cumprir, enfim, eu sempre falo muito para elas que a diferença é que elas querem fazer dar certo. Então, hoje a gente tem uma equipe de professoras muito engajadas e que querem fazer dar certo. E que olham para as crianças com esse olhar de fazer a diferença e não fazer diferente. E elas entram todos os dias dentro de sala muito afim de dar o melhor delas, de se doar para aquelas crianças. É impossível uma professora de educação infantil
entrar e sair de sala do mesmo jeito todos os dias. É impossível. E muitas vezes elas trazem isso. Cara, Aline, hoje eu trouxe uma atividade super bacana que eu achei que ia, mas eles que me trouxeram algo surreal. Eles que estão me ensinando algo surreal. Então, quando a gente fala até dessa vez e voz para as crianças e desse protagonismo, muitas vezes elas, e já aconteceu, sei lá, delas trazerem uma pesquisa sobre o Rio Grande do Sul para aquelas crianças. Mas se na minha sala eu tenho o Renato, que morou no Rio Grande do Sul, o Renato tem muito mais habilidade para falar do Rio Grande do Sul do que a professora. Faz todo E sentido. não é porque ele tem 5 anos que ele não vai tocar essa rodinha de conversa. Então, eu sou muito orgulhosa da equipe de professoras que eu tenho hoje, que a gente tem hoje, nas 2 unidades, enfim, do infantil ao ensino médio. Mas eu preciso puxar aqui para as do infantil. Anos iniciais também, gente, amo vocês. Mas é um trabalho muito desgastante, Thiago, e que se elas não tiverem esse sangue no olho, essa vontade de fazer dar certo e olhar para a educação de uma maneira respeitosa e cuidadosa, a gente tem uma galera ruim. Ela tá contando que tá há muito tempo nessa escola, 13 anos, trabalhando lá. É a primeira vez que ela manda um salve para o ensino médio. Eu tô feliz Tá por vendo? isso. E aí, galera? Que dia incrível. Tô feliz, tô bem feliz. A gente tá chegando ao final. A gente vai para as últimas 2 questões, os últimos 2 momentos. E tô assim já feliz pela nossa conversa, feliz por essa sintonia, feliz por você ser parte da minha equipe e por você ajudar esse sonho se concretizar. Em 2023, você falou do projeto de 24 que tinha a ver com diversidade. Eu lembro muito que o projeto de 23, ele era um projeto que falava e versava sobre direitos. E na sala da direção, assim, acho que a maior surpresa de 23 foi ser surpreendido com a série de estudantes do infantil com um requerimento de direitos, com a exigência do que eles queriam enquanto direito. Cara, aquilo foi lindo, assim. Aquilo foi de fato, para um professor de história, para um diretor de escola, uma grande vivência. Como é que foi aquilo? A gente falou que no final eles transformaram em gremlins brigantes pelos direitos. Gremlins brigantes. A gente tem essa premissa de fazer com as crianças projetos que partam do interesse delas. Sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão questionando, qual é a atmosfera daquele meio, o que as famílias estão... Então, quando a gente voltou do 2º semestre das férias em julho, muitas famílias vinham no questionamento de, pô, Aline, mas ele não para sentado em casa. E quando você vai ver, a criança tem 2 anos. Então, realmente, não o é corpo pra parar, dela né? não é quer pra parar. 2 anos, né? poxa. Obviamente que ela precisa de limite, mas o corpo dela não vai parar mesmo. É que tá tudo certo, é direito daquela criança, aquele movimento todo. E as crianças, numa volta de... mas o meu tempo de parque eu só tenho uma vez, a outra turma vai um monte de vezes. Por que na outra quadra a gente não pode, só pode os meninos maiores? E eles estavam muito questionadores. E a gente foi para esse lugar dos direitos das crianças. E a gente criou o projeto Os Direitos das Crianças no Life Too Small, porque a gente é bilíngue. Olha então, essa isso. segunda parte traz que nenhuma criança é pequena demais para lutar. Nenhuma vida é pequena demais para lutar pelos seus direitos. Nenhuma vida é pequena demais para lutar pelos seus direitos. Eita. E eles entraram no papel. Assim, tudo para eles, então, era direito. Esquecendo que tinham deveres também, né? Mas tudo para eles era... Então, a gente tem direito agora do lanche todo dia, ser din-din, de ser não sei o quê. Só quer din-din, com o lanche muda. E a gente ia ali com eles, mas trazendo, de novo, esse protagonismo para eles, essa vez e a voz para eles que eles precisam. Eles são alguma coisa já. E aí eles foram na sua sala, mas eles... E foi numa segunda instância, porque eles foram nessa passeata com cartazes, uma passeata. né, lutando pelos direitos. E as crianças do Infantil 5, e eles pediram para as professoras papel, alguns já tinham domínio ali da escrita e tudo mais, pediram papel, um foi ditando o que queria e saíram na escola numa passeata pelos direitos. E eles foram até a minha sala e falei, cara, preciso ouvi-los. Aí sentei com eles na rodinha e tudo mais, no espaço externo da escola que a gente chama de meião. E aí eu falei, bom, tá, me digam, tô aqui para ouvi-los. O que vocês estão pleiteando aí
A eles, a gente quer mais tempo de parque. Porque o parque é muito pouco tempo e a prof já chama a gente, não sei o que, nananana. Eu falei, entendi. Então, me digam por que vocês poderiam ter mais tempo de parque. E eles foram dizendo, assim, eles foram levantando hipóteses. Crianças de 5 anos. Eles foram se colocando um para o outro. Crianças de 5 anos. Não, e foi isso que eu percebi. Quando eles levaram, assim, os pontos, eles eram pontos legítimos, com total sentido, com total credibilidade, assim. Pô, faz sentido. O que você está dizendo e o que você está colocando tem. E eles entenderam a essência da luta pelos direitos, por exemplo. Né? Então, aí eu falei pra eles, olha, cara, eu preciso dar uma validada aqui, porque senão, como é que vai ficar, né? Como é que a gente vai dizer pra eles que existem um direito? Estavam falando sobre convenção dos direitos e tudo mais. E aí eu falei pra eles, seguinte, então vamos fazer o seguinte, a gente fez alguns combinados junto com eles. E eu falei, então a partir de hoje, vocês terão, eles têm 30 minutos de parque todos os dias, eu falei, vocês terão 31 minutos de parque. Foi um alvoroço. Ganharam um minuto, mas eles ganharam. Eles sentiram ali que eles foram ouvidos, eles foram escutados. E aí eles saíram disseminando. Então, no outro dia eles já queriam outra coisa. Obviamente foram na sala do diretor agora, que eles não estavam conseguindo mais. Mas foi tão interessante pra gente perceber e trazer pra eles esse protagonismo de que eles têm vez. Né? Tô falando de dar sim para tudo que as crianças querem. Elas realmente precisam de limite, das bordinhas, né? Mas elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser escutadas. E também de uma devolutiva ali com elas. Esse foi um projeto muito bacana. Entraram muitas famílias nesse projeto. Eu percebi, assim, foi uma vivência incrível. Foi muito bom. Pra gente foi muito bacana. A gente aprendeu muito com eles durante esse projeto. E eles nos ensinaram bastante, tenho certeza que aprenderam também. Mas foram muitas vivências ricas ali com eles, os Gremlins. Mentira. Pessoal, a gente está chegando então na reta final da nossa conversa de hoje com a Aline Brito sobre educação, sobre excelência acadêmica. Antes de finalizar, ela vai precisar falar mais uma coisa com a gente. E, Aline, olhando agora para aquela câmera de fato, por que a educação infantil do Sigma é a melhor educação infantil da cidade? Você quer que eu faça um merchan, né? Olhando para a câmera, não olha para mim mais. A gente tem uma educação infantil muito respeitosa e acolhedora. E quando a gente está falando sobre acolhimento, a gente precisa tomar um cuidado com essa palavra, que não é o fazer o que o outro quer. A gente tem a escuta do outro. E a gente precisa escutar as crianças o tempo inteiro. Antes de vir para cá, a gente teve um episódio que eu precisei fazer uma intervenção com uma das nossas crianças, que é uma criança TEA. E apesar do que tinha acontecido antes da minha intervenção, ele tinha um ponto e ele tinha uma dor. E eu só consegui finalizar a intervenção com ele depois que eu me conectei com ele e depois que eu entendi o que ele queria. Ele precisava ser ouvido. Ele precisava de acolhimento, ele precisava de uma intervenção. E eu acho que o que muda da educação infantil que a gente tem para as outras escolas, e acho que cada escola tem o seu valor, enfim, mas a gente tem um olhar individualizado para as crianças. Elas não são mais um número ali dentro. Eu não tenho mais o João que está entrando dentro do Infantil 4. Eu tenho o João, que é do Infantil 4. E essa busca por conhecimento e por atualização mesmo de conhecimento, ela é constante no nosso corpo de professores. E não são as paredes do Sigma que fazem a diferença. São as pessoas que hoje estão dentro do Sigma que fazem a diferença. É a proposta pedagógica em si da escola que fala sobre educação e fala sobre uma educação respeitosa. Uma educação não só educação infantil, mas que olha para o outro como ele é. E tem uma responsabilidade sobre a parte acadêmica. E o cognitivo e o emocional, eles caminham muito juntos. Então, excelência acadêmica também está aí. Então, a gente tem a melhor educação infantil de Brasília. Isso é incontestável já. Muito bom, muito bom. A gente chega ao final do nosso programa. Feliz demais pela primeira vez apresentando, conduzindo aqui com uma pessoa queridíssima esse momento, falando sobre o que a gente gosta, falando sobre educação. E se você ficou com dúvida, se você ficou interessado, se você sentiu desejo em conhecer um pouco mais a nossa escola, a gente tá lá, a gente está disponível. O Sigma hoje está em 3 lugares diferentes, Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras.
fazendo o que mais a gente sabe fazer, que é uma educação, de fato, de muita excelência e de muita transformação e realização. Obrigado, Aline. Obrigado demais por você ter vindo aqui. Tô feliz com a sua... Ela falou que ia estar nervosa. Tô. Ela não tá nervosa. Ela se saiu muito bem. Aline, muito obrigado. E daqui já me despeço. Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. Obrigado por dar vez e voz também à educação infantil. Acho que trazer a educação infantil para um podcast, trazer a educação infantil para uma conversa séria, né? Porque às vezes a educação infantil é vista como segmento dos pequenininhos, dos fofinhos. E a gente está ali fazendo um trabalho super sério que fala sobre o desenvolvimento de cada criança. Então, muito obrigada. Muito obrigado. E a gente encerra aqui. Tchau, gente. Obrigado.